Boa noite, galera! Seja bem-vindo a mais uma Gold Live, uma plataforma preparada exclusivamente para você com conteúdos de diversão, conhecimento, superação. Tudo isso você vai encontrar aqui na Gold Live toda quarta-feira às 7h30 da noite. Fique ligado que nós teremos sorteio como toda live, hein? Mas hoje o prêmio é um pouco diferente, hein? Hoje o nosso prêmio será uma barquinha de acarajé, hein? Não saia da nossa live. Fique ligado no nosso sorteio, porque durante toda a live eu irei dizer duas palavras-chave. Você tem que permanecer na live para anotar essas duas palavras e enviar no link que tem na biografia do Estúdio Gold e participar do nosso sorteio, hein? Hoje nós estamos com um tema. É sempre voltado para o lado empresarial, empreendedorismo. E hoje o nosso tema é a vantagem de você ser o número 2. Eu sei que quando você viu no cartaz gerou uma curiosidade. Eu sei, mas hoje nós iremos esclarecer tudo isso. E para isso nós convidamos o Pastor Diego. Olá, Pastor Diego. O Pastor Diego, boa noite. O Pastor Diego, ele é o fundador, né, pastor e fundador da Auxiliare, uma empresa responsável por trazer conhecimento para empresas ou até mesmo para você que quer adquirir conhecimentos, né, mentorias, e o pastor Diego é responsável por isso. Nós iremos bater um bate-papo aqui com ele. Olá, pastor. Olá, mais uma vez, boa noite, Clara. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando essa live. É a você que vai estar assistindo essa live futuramente. Eu espero que essa live te abençoe, te acrescente, porque é esse o propósito de nós estarmos aqui nesse momento para trocarmos algumas ideias, trocarmos algumas experiências, contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. E eu creio que vai inspirar a sua vida. Isso. O senhor sempre foi do ramo do empreendedorismo, sempre gostou disso? Não, não, não. Não. Então, né, falar um pouco de mim é quando a gente vai falar nesse quesito, é a gente remeter mesmo a alguns anos atrás, né? Minha formação mesmo é em telecomunicações. Hoje eu também estou cursando ainda, me formando que vem já no primeiro semestrezinho, lá para o meio de maio, né, em gestão de TI. E fazendo esse curso de gestão foi que veio essa nota, veio essa inspiração acerca do empreendedorismo, né? Porque no nosso curso a gente trata um pouco sobre governança, trata sobre um pouco sobre a questão de gestão, né? E isso foi me aprimorando, foi me inspirando. Eu creio que Deus foi traçando esse caminho, mas o meu chamado principal também é o pastoreio, né? Isso. Onde a gente, né, não quero abrindo um parênteses, né, a gente trabalha com empreendimento nessa área assim, um pouco De certa voltado forma, né? para a questão de gestão mesmo de pessoas, né, na área de conflitos, enfim. Aham. Uhum. Mas, como o senhor falou, né? Não era do ramo do empreendedorismo, mas o que foi que levou o senhor a empreender? Então, né, há 4 anos atrás, né, eu trabalhava já em uma multinacional na área de telecomunicações, que é a minha formação de origem, né, e há 6 anos atrás foi onde Deus me falou para eu sair do secular e vir para tempo integral na igreja, né? Então eu saí da empresa, né, pedi demissão Hum. e aí mergulhei no meu chamado, né, nesse convite ao tempo integral, vi que era o tempo para isso, né? Isso a gente está falando há 6, 7 anos atrás. E aí vim, né? Foi há 4 anos atrás veio esse nome, essa inspiração acerca desse nome Auxiliare, né? Então, eu sou um pastor, mas que a minha função hoje na igreja é um pastor auxiliar. Então, eu auxilio numa visão. É por isso que a gente vai falar um pouco, né, mais tarde acerca da vantagem de Isso. ser o número 2, aquele que traz um auxílio, aquele que traz uma ajuda, um conselho. Enfim, né? E há 4 anos atrás eu pedi a Deus mesmo uma inspiração e veio esse nome, auxiliar. Só que voltado para o inglês é auxiliare, né? E aí, assim, conversando um pouco, né? Eu pensei que seria nesse nicho mesmo de ajudar, né? Pastores auxiliares, ministros auxiliares, seria nesse ramo. Mas aí eu guardei no coração, fiz igual a Maria, né? Descansei um pouco. E quando foi no começo, no finalzinho desse ano, começo desse ano, eu orando ao Senhor mais uma vez, eu digo, Senhor, me dê uma inspiração, né, para que eu possa abençoar pessoas, abençoar vidas. E aí veio esse nome, né? Você vai ver depois, futuramente, o logo, né? Ele tem um arroba no início, né, que é Né? Auxiliare, e o A tá vermelho com o nome preto. Há 4 anos atrás esse arroba era um cinza claro, né? Mas quando eu orei, eu pedi a Deus essa inspiração, aí apareceu o mesmo nome com esse arroba vermelho, né, me chamando mais atenção. Uhum.
E eu disse, mas Senhor, eu já tentei fazer isso, né? Pensei que era esse nicho, mas ele levou mesmo para essa questão de mentoria e consultoria, né? De a gente mentorar pessoas, assessorar, né? Tanto pessoas físicas como pessoas na questão jurídica mesmo, negócios, empreendimentos. E aí esse ano eu comecei a trabalhar nisso, né? Comecei a fazer mesmo de forma informal, de forma anônima, fazendo experiências e vendo que dava certo, que Deus estava comigo nesse negócio, que coisas estavam fluindo. Então a gente acompanhou pessoas no sentido de mentoria, mas a gente não rotulava como Entendi. mentoria, Tava né? bem no secreto, No assim, né? Vamos ver secreto, o que é que vai sim. acontecer. Eu fiz igual a Gideão, para quem conhece a história de Gideão, né? Deus falou com ele, ele pegou uma lã e disse: é o Senhor mesmo que aconteça isso que eu estou falando. E aí eu fiz como fosse essa experiência. E aí comecei a mentorar pessoas de uma forma informal, que faz parte também da mentoria, né? Que é uma estrutura livre, informal mesmo. E aí vi que dava certo, eu vi a realização de pessoas, ajudei pessoas a crescer, pessoas a avançar, não só na parte pessoal, como também na parte de negócios. Pastores que vinham de fora para cá, para Petrolina, a gente trocava uma ideia e a gente trazia essa parte de consultoria para igrejas, né? E isso tudo de Uhum. forma mesmo informal, né? E isso é muito importante, né, pastor? Se você recebe uma visão, não é tão legal que você saia contando para todo mundo né, de primeira Uhum, vez. É melhor você aguardar, né? Aguardar um uhum. pouco, meditar, se é isso mesmo. Sim, e aí a gente foi trocando ideias, né, conversando com uma, com outra pessoa, pegando experiência, trocando feedback, enfim, né, o que é bom da mentoria é porque é isso, ele agrega essa rede de network, né, e aí conversando com um, com o outro e a gente vendo os resultados, quando foi em setembro agora, a gente registrou a empresa, né, graças a Deus, com o nome Auxiliarem, e aí estamos mesmo, né, tocando o negócio, né, eu juntamente com minha esposa, mais uma equipe de parceiros consultores, e está fluindo, graças a Deus, né? A gente faz a parte de mentoria, como também um serviço de consultoria. Isso. Eu vou pedir licença bem rapidinho para lembrar você de não esquecer de enviar a live, compartilhar a live com sua família, com seu amigo, com sua prima que é empreendedora, seu primo, seu irmão. Compartilha aí com todo mundo para vir se encher desse conhecimento também, viu? Sim, pastor. Mas quais você teve alguma dificuldade, houve uma maior dificuldade, mesmo no início do Uhum. empreendimento? Então, tudo no início às vezes é sem forma, né? Mas a gente não pode desprezar as pequenas coisas. Eu costumo dizer que para se abrir uma grande porta é necessário uma pequena chave, né? A gente costuma dizer que um grande casamento começa talvez num piscar de olhos. Então a gente não pode desprezar as coisas pequenas. E é no meio dessas coisas pequenas, se a gente for fiel no pouco, Deus vai colocando a gente sobre o monte, né? E os princípios que eu trouxe para a empresa são princípios mesmo bíblicos que a gente vê que funcionam, né? Muitas pessoas estão utilizando, né? Talvez até nem sabe que são princípios bíblicos, mas que está funcionando na vida dessas pessoas. Então a gente não desprezar Isso. o começo, é como a Bíblia mesmo fala, possa ser que no começo pareça modesto, mas no fim terá uma grande recompensa. É verdade. Nós sabemos que há uma deficiência, digamos assim, nos jovens de hoje em dia em relação a gastar dinheiro de forma excessiva. O senhor acredita que esse ensinamento deva vir de casa, digamos assim, dos pais? Uhum. Isso. Então, a gente vê que hoje o maior problema, né, que a gente possa encontrar aí fora é justamente porque pessoas não foram ensinadas desde o início, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, finanças, a gente não vê talvez pais e mães dedicados com seus filhos na questão de ensinar eles a como lidar com o dinheiro, com seus recursos. E aí, quando eles entram para a área do trabalho mesmo, como a gente fala mesmo, assim, quando eles vão ganhar a sua vida, É, e aí eles têm um pouco de independência. dificuldade, né? Mas se eles já tivessem sido ensinados, instruídos em casa, a parte mesmo de uma gestão financeira, por exemplo, né? Se você dá uma mesada a seu filho, né? Você ensinar mesmo, por exemplo, como ele investir, como ele gastar, como ele reter. A Bíblia fala, por exemplo, né? Que aquele que retém mais do que é justo, se ele há de pura perda. Mas a Bíblia fala então que existe uma parte que é justo a gente reter. Então a gente não pode gastar tudo. Então a gente tem que Uhum. reter. Como é que eu retenho? Eu posso reter numa poupança, eu posso reter em um investimento. E se a gente, como desde jovem, aprende essas coisas, lá na frente a gente vai ser um sucesso. Mas tem muita gente, e eu digo a você, se você não aprendeu desde jovem, já é alguém já de um pouco avançado, ainda há chance para você, de você
ver, né? A gente vê hoje, por exemplo, na internet, muitos cursos de graça, onde ele está aí mesmo sobre gestão financeira, gestão de tempo, né? Então, qualidade de vida. Então, tá, hoje com a internet é um mundo, né? A gente tem Isso, acesso a isso. várias coisas. Então, eu incentivo você, pai, mãe, a você dedicar tempo mesmo ao seu filho a já instruir. Porque tem uma passagem na Bíblia que diz, por exemplo, se a gente ensinar a nossa criança desde pequeno no Isso. caminho que se deve andar, né? Lógico que está falando do caminho do Senhor, mas a gente pode ensinar a questão do caminho financeiro, da Uhum, gestão do tempo. Quando com ele for certeza. mais velho, ele vai praticar essas coisas, não vai se desviar dele, né? Uhum. Na Auxiliare, quem se inscrever, digamos assim, quem tiver essa mentoria, vai adquirir esse tipo de conhecimento ou já é outro ramo, assim? Então, o auxiliar hoje tem 3 segmentos, né? Então a gente fala sobre a mentoria pessoal ou a mentoria de negócio, por exemplo. Quando a gente fala mentoria, existe várias formas de mentorar, né? Por exemplo, existe a forma formal, que é aquela que você tem um início e tem um meio e tem um fim. Tem aquela informal ou livre, que é aquela que a gente faz a mentoria mesmo, né? E a pessoa nem parece que está sendo mentorada, mas está tendo um acompanhamento, está tendo uma dedicação. Existe uma mentoria mais estruturada, né? Onde a gente traz metodologias, aonde eu estou, com o que é que eu tenho nas minhas mãos, né? Aonde eu quero avançar e quais são os caminhos que eu quero trilhar. Então, existem metodologias desse jeito dentro da mentoria. Existem mentorias para negócio, por exemplo, você tem uma sua empresa e você quer estruturar uma área dela, existe uma mentoria específica para isso. Se você quer mentoria para a sua organização, por exemplo, aos seus colaboradores, seus funcionários, né, você quer que tenha uma mentoria com eles, né, para extrair o melhor deles, o potencial deles. Existe isso também dentro da mentoria. Então, a mentoria é um caminho que a gente trilha para realizações pessoal. Mas a auxiliar também tem essa parte, outra vertente, que é o da consultoria, aonde pessoas especialistas em áreas específicas, elas vêm com um olhar mesmo, né, não parcial, mas um olhar imparcial, porque ela vai estar de fora e ela vai estar vendo qual é o funcionamento do negócio, vendo o Sim. funcionamento que precisa melhorar, e aí vai trazer ideias, vai trazer estratégias para que aquele negócio alcance o sucesso esperado, né, alcance o objetivo esperado, que é, né, a questões positivas. Uhum. Então hoje nós funcionamos com a mentoria, hoje nós temos a consultoria, né? Por exemplo, temos consultores na área jurídica, temos consultores na área administrativa, temos consultores na área de comunicação. Então a gente também está fechando parcerias agora também com consultores de RH e comercial também. E fazemos consultoria em organizações religiosas, como por acaso igrejas, né? Que a gente está fazendo também. Tem muitas igrejas, por exemplo, Laura, que tem a placa lá, por exemplo, Igreja da Paz, uma igreja familiar, ou uma igreja da família. Mas às vezes aquilo é só uma placa, é só um marketing, mas a igreja não vive aquilo. Então a gente vai trazer uma mentoria, uma consultoria para que aquela visão saia da placa e venha ser mesmo no contexto de vivência daquela igreja. Para que eles venham mesmo cumprir a visão que Deus deu para eles, né? E a gente Uhum. sempre costuma dizer que a gente não traz verdades absolutas, mas a gente traz experiências que vivenciamos ao longo do caminho, ao longo dos anos, que trouxe sucesso para nós, tivemos bons resultados nisso. E dentro dessa consultoria ou mentoria para igrejas, nós temos a imersão, aonde pessoas vêm, né, todos os dias, por exemplo, nós temos 4 módulos de imersões, e pode ser durante de 4 meses a 6 meses, onde pessoas vão estar mergulhados, imersos nisso, aprendendo acerca de como estabelecer a visão, por exemplo, né? A visão, a gente entende que ela existe 3 processos: na concepção, na maturação e no cumprimento da visão. Então a gente entende também que a visão ela deve ser ensinada, ela deve ser escrita e ela deve ser falada. Então a gente tem módulos, por exemplo, sobre gestão financeira da igreja. Deus tem sido fiel na entrada, será que nós temos sido fiel na saída? Onde é que nós temos investido o dinheiro que Deus tem confiado àquela instituição? Nós falamos sobre a vida do pastor, né? Nós falamos sobre a qualidade de vida, por exemplo, nisso. Então Uhum. é uma imersão que abrange essas coisas e foi essa inspiração que Deus nos deu nesse ano e a gente está correndo junto com ela e tem dado certo. Sim. Então atende também a igrejas, não é isso? Sim, sim. Atendemos igrejas, né, como também negócios, né? Por exemplo, na mentoria hoje, né, atualmente nós estamos hoje com 2 empresários, um no ramo de fruta e outro em um ramo mesmo de transporte,
né? A gente está prestando essa assessoria, né? Essa mentoria. E algo interessante é que na mentoria a gente consegue identificar, por exemplo, áreas que precisam ser ajustadas, áreas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, em um dessas pessoas que a gente fechou mesmo uma parceria de mentoria a um cliente passado, a gente identificou que a área jurídica dele precisava de uma atenção. Então a gente já acionou a consultoria jurídica, onde fez um bom trabalho e ele obteve um bom resultado, né? Então a gente está aí hoje nós estamos tendo uma imersão com 5 igrejas aqui da região do Vale do São Francisco. Todos os sábados nós nos encontramos das 15 às 18 horas, né? Falando sobre temas mesmos voltado para isso, né? Gestão de tempo, gestão de financeiro, como a gente fazia a nossa agenda. A gente fala um pouco sobre ministro auxiliar, como levantar e treinar equipes. Enfim, a gente tem um universo voltado para isso, mas sempre olhando mesmo para o resultado positivo, um resultado mesmo favorável. Sim. Eu vou pedir licença bem rapidinho Uhum. para lembrar você do nosso sorteio. Não saia da nossa live, porque para você poder participar do nosso sorteio, você tem que estar durante toda a live, porque eu irei ditar 2 palavras-chave e eu não poderei repetir. E você terá que anotar essas 2 palavras e ao final da live você vai enviar. Quando estiver acabando, mais ou menos, quando estiver acabando a live, você envia essas 2 palavras para o link que está na biografia do Estúdio Gold, viu? Não fique de fora desse sorteio. Compartilha com seus amigos, com sua família, para eles também ficarem por dentro do sorteio. Olha isso daqui, gente. Olha que brinco lindo. Olha, Esse colar, gente, acho que dá para ver. É da Dondoca Semijoias, gente. Eu já tô apaixonada pelas semijoias de lá. E se você quer ser um revendedor, entre em contato com o Instagram da Dondoca Semijoias, que você pode encontrar o endereço do Instagram na biografia do Estúdio Gold, ou então entre em contato em nosso direct ou no direct da Dondoca Semijoias. Sim, pastor. A equipe da Auxiliare. Vocês têm, aliás, a equipe a capacitação em relação ao jurídico, né? O meio financeiro. Sim, então, nós temos, a empresa ela é uma empresa de mentoria que também presta serviço nessa área de consultoria, né? Então, o nosso time de consultores hoje somos em 4, né? Com minha esposa, né? Então, ela faz também a parte contábil, ela faz a parte também de uma gestão financeira, juntamente com a Alba Simões, que ela também nos dá um apoio nessa consultoria jurídica, juntamente com a Gabi, né? Na parte, a Gabi já entra mais na questão jurídica, como também de comunicação, e nós temos a Laura, que ela faz também a parte da consultoria administrativa. Então, a gente está crescendo, né? A gente está fluindo, estamos avançando. Então, pretende aumentar o time. Sim, sim, né? A gente quer abranger mesmo um máximo de consultores para que a gente possa mesmo abençoar pessoas, abençoar negócios mesmo, para que a gente venha ver resultado na vida de pessoas, né? E de negócios também, porque nós entendemos que quando o nosso alvo é abençoar pessoas, o de Deus é abençoar a nossa vida. Isso. Então, no caso, digamos que eu queira essa capacitação, ou quem está nos assistindo queira, tem uma empresa e quer ter essa mentoria, como faz para ter o acesso? Então, hoje nós temos um Instagram, né, que a gente montou, né, que é o auxiliare.mentoria, e nós temos também o nosso site, que é o www.auxiliare.com.br. Você pode acessar o site e você vai ver lá todas as informações, como surgiu, né, o porquê da empresa, a visão, a missão, os valores, vai ver o nosso time, vai conhecer a forma como nós trabalhamos. Enfim, lá você vai ter acesso a todas essas informações e eu te convido mesmo a conhecer, né, tanto o nosso Instagram, a curtir, a nos seguir, como também acessar o nosso site, né, comentar lá, fazer alguns comentários, tirar alguma dúvida, caso você tenha, né, estamos bem acessível para ajudar você. E como o nome mesmo diz, auxiliare, né? Não é à toa esse nome, porque o propósito mesmo é trazer um auxílio. A gente costuma dizer que a nossa vida ela é feita de decisões. Por exemplo, né? Eu decidi estar aqui ou não. Né? Então, se eu decidi estar aqui, eu decidi, rapaz, qual é a roupa que eu vou? Então, às vezes nós tomamos decisões, né, conscientes ou até no automático, inconscientemente, como a gente diz, mas toda a nossa vida ela é gerida por decisões. E a Auxiliare surgiu com isso, com esse propósito de trazer um auxílio para que as pessoas tomem as melhores decisões e alcancem os melhores resultados na sua vida. Então, estamos aqui no Vale do São Francisco,
para auxiliar você em sua jornada, naquilo que você precisa, no seu negócio. Pode contar conosco, vai ser uma satisfação poder atender, poder ajudar. E o propósito da empresa é esse, é conectar para auxiliar. Falando um pouco, né, eu sei que talvez você fosse perguntar aí acerca da marca, né, de como foi que surgiu. Isso. O interessante é que esse arroba que vem na frente, você depois vai ter acesso aí na live a entender o que, é que a gente está falando aqui. O arroba, né, por exemplo, na era da informática, foi o simbolismo ou o símbolo que as pessoas estabeleceram, por exemplo, para o e-mail, né, para o correio eletrônico, que é o e-mail, né? Então, quem estabeleceu isso foi um camarada chamado Ray Tomlinson. Então, ele estava com um dilema: como é que eu posso me conectar às outras pessoas para trazer um auxílio para que elas tenham o resultado naquilo que elas estão fazendo? Então, ele criou o e-mail eletrônico, que nós conhecemos, né, o correio eletrônico que nós conhecemos por e-mail. E o simbolismo do e-mail é o arroba, né? Quando a pessoa diz: rapaz, qual é o teu e-mail? Ele diz o nome, arroba, né, o servidor, né, o portal.com, enfim, tem várias vertentes aí, mas o arroba foi que ficou, né? E o interessante que ele botou lá, e eu entendi, é conectando para auxiliar. Então eu peguei esse arroba, o nome auxiliar, né, troquei o A do auxiliar pelo arroba, e a proposta é, né, conectar para auxiliar. Então eu me conecto, trago um auxílio para que as pessoas tenham um bom resultado. Então foi essa uma inspiração que veio para esse segmento da empresa. E essa inspiração fluiu do senhor mesmo. Sim, sim. Porque muitas empresas pagam horrores, né, para empresas, para criar uma logomarca, né? E isso fluiu do senhor. Sim, então, até eu fiquei mesmo um pouco surpreso, né? Como eu disse, eu sou da minha origem profissional é na área de telecomunicações, que puxa um pouco para questão de eletrônica, informática, mas sempre nessa vertente, né? Mas o meu chamado como propósito de vida é o pastoreio. Mas a gente vê, por exemplo, na Bíblia, né? Paulo, ele se dedicava a fazer tendas para que coisas fluíssem no ministério. E o meu propósito mesmo é esse, né? Sabemos que existe várias coisas no meio do empreendedorismo, mas eu creio que se a gente trouxer os princípios da palavra de Deus, nós podemos avançar. Por exemplo, né? A Bíblia diz que o generoso, ele prospera. Não disse lá que é o crente que prospera, não disse que é só os filhos de Deus. Tem pessoas que a gente vê que nem crente é e estão prosperando, né? Por quê? Porque são pessoas generosas. E quando nós falamos de generosidade, não é uma vez, é uma vida de generosidade, né? Então a gente entende que eu posso ser generoso hoje, amanhã não. Mas quando ele diz que a alma generosa prospera, é aquela que tem como um estilo de vida. Então quem abraça isso para você, para a sua vida, qual é o resultado? Prosperar. A Bíblia fala, por exemplo, né, que se nós honrarmos a Deus, Deus vai nos honrar. Então, existem várias formas de nós honrarmos a Deus. E como é que nós podemos falar acerca de como é que nós honramos ao Senhor? Honrando aquilo que Deus honra. E o que é que Deus honra? Deus honra a sua palavra, nós devemos honrar a palavra de Deus. Deus honra o seu Espírito, nós devemos honrar o Espírito de Deus. Deus honra, por exemplo, né, pessoas. Nós devemos honrar pessoas. E quando nós honramos a Deus, Deus vai nos honrar. Deus também honra o propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. E quando nós honramos esse propósito, né, porque nós costumamos dizer que nós não nascemos, né, por exemplo, nascemos e Deus deu um propósito a gente. Não, pelo contrário. Existia um propósito e Deus nos gerou. Porque tudo que existe, antes de existir, é porque já existia um propósito para aquilo. Por exemplo, essa live, né? Existe um propósito para que essa live aconteça. Então, a live não aconteceu e a gente vai dizer: e agora, o que é que a gente vai fazer? Isso, né? como por exemplo, a gente pode comparar com a empresa, né? A empresa tem seus cargos e aí ela não vai contratar o pastor Diego. O pastor Diego, vamos lá. Não, ela vai contratar porque ela está precisando daquela, né? Sim, e um dos nossos desafios é esse, né? É trazer para a escrita, para o papel, o propósito que foi colocado no coração daquele empreendedor, né? Então a gente sabe, talvez, que pessoas têm até no coração, têm até na mente, mas elas não sabem como colocar no papel, elas não sabem como colocar em uma planilha, e a gente está para auxiliar nisso, né? Porque tudo gera em torno do propósito. Qual é o propósito dessa empresa? Mas o porquê que essa empresa existe, aonde é que nós queremos chegar? Então, devemos entender que a nossa vida também gera em torno disso, como o nosso empreendimento. Né? Porque se eu não sei onde eu quero chegar, quais são os processos que eu vou ter, né? Quais são os planejamentos que eu vou traçar. Então, quando a gente tem bem definida a visão, quando a gente tem bem definido o propósito,
por exemplo, de empresa, e eu vou traçar quais são os planejamentos e os processos, porque o propósito nada mais, nada é do que a soma do planejamento e do processo. Então, quando eu somo planejamento e processo, vai me dar o propósito. Então, é bom a gente entender, primeiramente, o propósito, o porquê dessa empresa. Rapaz, o porquê desse ramo, por que a gente está fazendo aquilo, por que estamos estabelecidos nessa cidade, né? Então, quando a gente entende o porquê, a gente vai começar a traçar o destino, né? A gente vai começar a traçar os processos, porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer evento é desfavorável. Eu nunca vou chegar, nunca vou entender quando a gente chegou, não é verdade? Então, quando a gente estabelece primeiramente a visão, o propósito, a gente começa a enxergar e a entender o planejamento que nós vamos ter e os processos que nós vamos traçar. E a gente traz mesmo para aqueles 5WH, né? Que são 5 formas em inglês, né, de falar. Então a gente vai perguntar o que, como, quem, quando, né, o quanto custa. Então quando a gente consegue botar tudo isso no papel, a gente vai traçar coisas que aí vai levar a gente para o sucesso. Então a empresa, o empreendedorismo é basicamente um pouco voltado para isso, assim, né? Para essa questão mesmo de trazer esse auxílio, essa ajuda, né? Porque tem pessoas que têm até o talento, tem pessoas que têm até a bravura, têm a ousadia, mas não tem talvez o planejamento. Então eu digo que uma mentoria salva a gente de muita coisa. Isso, porque eu acredito que tem muitas pessoas com muito talento, como empresas também que a gente olha e fala, gente, falta, o que é que falta para essa empresa assim alavancar, né? A gente olha, tinha tudo para alavancar, mas falta alguma coisa. E na Auxiliare vai ter... Sim, às vezes a gente costuma dizer que a desorganização impede o crescimento, né? Então a Auxiliare, ela surge mesmo para ajudar nessa organização. Quando a gente organiza as coisas, por exemplo, é numa casa, né? A gente vai botar as coisas em ordem. Quando a gente começa a botar cada coisa no seu devido lugar, a gente vai até enxergar coisas que nem precisa mais. Que está lá ocupando espaço, que poderia dar espaço para outra coisa. Como também tem coisas que a gente vai ver, rapaz, está faltando isso. Então a gente já vai atrás, vai correr. Então a gente tem essa proposta, né? A gente tem essa pegada. E o que é que a gente deve fazer? Começar, né? Foi o que a gente fez com essa empresa, né? A gente estava um pouco, né? A questão de como fazer, de como... Então a gente quer também transmitir um pouco dessa experiência para essas pessoas, né? Tanto aquelas que querem iniciar algo, como aquelas que já estão numa jornada, e aquelas outras talvez que queiram mudar, estruturar. Então a Auxiliare, ela surge para também trazer uma ajuda nisso, né? E aí é onde a gente vê a importância mesmo e a vantagem, nesses casos, de a gente ser o número 2, né? Então você é o primeiro. Nós, como empresa, nós somos o segundo para auxiliar você nessa jornada. Então, se você quer entender mais do que o pastor está falando, permaneça na live, hein? Porque mais pra frente nós iremos esclarecer isso que o pastor está falando. Eu queria agradecer, né? Aproveitar para agradecer a você que está nos assistindo agora e agradecer aos nossos parceiros. Dondoca Semijoias, muito obrigada. Ó, que lindo esse colar. Minha gente, eu tô apaixonada pelas semijoias da Dondoca. Esse brinco aqui, eu não sei se dá pra ver direito. Mas entra lá no Instagram da Dondoca Semijoias que você vai ver peças maravilhosas. Muito obrigada, Escala Modas, Juazeiro, Kel Dias Personalizados. Gente, Kel Dias faz um trabalho lindo de personalização. Olha isso. Se o pastor Diego puder mostrar, fizeram a caneca com a imagem do pastor Diego. Ele tá focando. Os blogueiros, não sei se tá focando. Olha aí. Mas ficou show de bola. Queria agradecer mesmo, né, pelo carinho, pela receptividade de vocês. Fiquei surpreendido, né, com isso. E você vê que um pequeno gesto já faz uma grande diferença, né? Então, assim, te atentar mesmo para os mínimos detalhes, para pequenas coisas. A questão do personalizado, né? É uma diferença que faz você ganhar um presente com seu nome, com sua imagem, né? Então, se você quer ter um produto desse, quer presentear algum amigo, fique ligado que o @ da Kel Dias está no Instagram do Estúdio Gold, na biografia. Muito obrigada também, RG Garden. Obrigada também, Acarajé na Garagem. Gente, o prêmio do sorteio de hoje é do Acarajé na Garagem. Então, se você quer ganhar uma barca recheada de vatapá, acarajé, o pastor gosta de acarajé? Sim, só não gosto muito do vatapá, mas minha esposa ama. Eu amo acarajé. Então, se você quer adquirir algum dos produtos dos nossos parceiros, acessa lá o Instagram do Estúdio Gold, que vai estar lá na biografia, lá em cima. Perto do nome do Estúdio Gold, todos o Instagram dos nossos parceiros.
Permaneça na live que daqui a pouco eu vou soltar a primeira palavra-chave, hein? Fica junto conosco aí, rapaz. Não perde essa oportunidade. Né? Às vezes a oportunidade vem disfarçada de desafio. O desafio é você permanecer junto conosco até o final aí, ó. Exatamente. Não se distrair com alguma mensagem, alguém mandar uma mensagem, espera aí, espera que eu vou ganhar esse sorteio dessa vez. Sim, e o nosso tema de hoje, eu estava conversando com o pastor Diego. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o pastor Diego, não foi isso, pastor? Sim. E o pastor, ele é sempre assim, sempre foi muito comunicativo, sempre gostou também dessa parte de comunicação, né, pastor? Sim, a gente aventura um pouco, né? Brinca um pouco nisso aí, mas a gente se diverte, né? Isso. E aí a gente conversando recentemente, ele me falou desse novo empreendimento dele e eu falei, gente, que massa! Todo mundo precisa saber disso. Eu ainda não tinha visto, né? Mentoria, eu não sei se tem, mas eu ainda não tinha escutado falar. Então, é porque hoje, né, na atualidade, hoje tem muito aquela questão, vou chamar vibe, né, do coaching, né? Mas a empresa em si, a minha, né, a gente é voltado mesmo para mentoria e consultoria, mas que lá na frente possa ser que enganche um pouco, né, se entrelace um pouco essas três vertentes, né, mentoria, consultoria e o coaching, né. Qual é a diferença da mentoria para o coaching, né? Mentoria você vivenciou aquilo. O coach, por exemplo, né, eu para ser um técnico de futebol, não necessariamente eu tenho talvez ter jogado bola, não é verdade? Então eu posso estudar, eu posso me capacitar e através desse estudo, dessa capacitação, ajudar pessoas a desenvolverem seu potencial dentro de campo. Por exemplo, né, o técnico ele vai saber diferenciar, rapaz, aquele jogador está na lateral direita, mas eu acho que ele desenvolve melhor o talento dele na zaga, lá atrás. Então o coach tem essa dinâmica. Já o mentor, ele vai acompanhar você nessa jornada, nessa trilha, né? E o mentor, ele é algo específico, peculiar, porque ele já vivenciou aquilo, né? Já vivenciou aquela experiência. É como a gente diz, né? O mentor, ele não vai dizer a você, atravessa a rua, né? O mentor, ele vai dizer, rapaz, atravesse a rua, mas tenha cuidado, né? Olhe para a direita, olhe para a esquerda. Por quê? Porque quando eu fui atravessar, talvez eu só olhei para a direita e quase ia perdendo minha vida, né? Então tenha cuidado, então atravesse, né? Então o coach ele já vem, rapaz, por que você quer atravessar? Por que você quer fazer aquilo? Então, por que você, em vez de ir andando, você não atravessa correndo? Né? Eu vejo que você tem potencial para isso, você tem capacidade para fazer essas coisas. E a consultoria, ela vem para fazer uma análise geral daquilo que você já está desempenhando, daquilo que você já está fazendo, e ela vem trazer ideias e soluções para que você tenha uma produção muito maior. Então, assim, se você for ver, os três, eles quase andam paralelamente, mas que lá na frente um pouco eles se entrelaçam. Mas a nossa empresa mesmo, o que Deus colocou no nosso coração, como nicho, né? Você que é blogueiro no Instagram, você sabe isso que eu estou falando, nicho é o segmento, né? Isso. Então, mais de mentoria e consultoria. Que incrível, pastor, não sabia disso. Tá vendo, ó, conteúdo gratuito de conhecimento e você vai perder? Não perde, não. Vem assistir a gente. Isso mesmo. Sim, e aí eu conversando com o pastor Diego, e eu, meu Deus, eu tenho que mostrar pro pessoal. Aí eu, e aí, pastor, vamos conversar sobre o quê? Aí ele sugeriu um tema, que eu acho que eu até já assisti alguma ministração do senhor, acho que foi do senhor, a qualidade de você ser, né, que a gente acha, ai, nossa... Se eu não sou o primeiro, eu não sou o melhor, né? Eu não sou o melhor, né? Então, Isso. existem muitas falácias nesse sentido, né? Então, a gente já pode entrar já no tema. Sim, eu já ia entrar nesse assunto. Vamos lá, né? Então, quando a gente fala mesmo, e volta um pouco também para a marca da empresa auxiliar, quando a gente pensa em um auxiliar, ou ser o número 2, ou ser o segundo, muitas vezes, e até por uma questão mesmo de cultura, de ensinamento, né? Talvez pessoas dizem, olha, se você não for o primeiro, você não é o melhor. Mas você pode ser o melhor naquilo que Deus lhe chamou, né? Eu costumo dizer, e o nosso pastor ele também sempre fala, né? Que se você ter sucesso naquilo que Deus não lhe chamou para fazer, isso é fracasso. Então, eu costumo dizer também assim que se eu quero ser aquilo que Deus não me estabeleceu para ser, eu estou querendo ser alguém que não existe. Não é verdade? E a gente só costuma dizer que Deus ele só aprova aquilo que é autêntico. Então, se Deus não me chamou para estar na frente, por que eu vou estar na frente? Eu vou ser uma bênção estando atrás, segurando a onda, suportando. E a gente vê mesmo essa questão do auxiliar.
né? Por exemplo, existem pessoas que têm esse chamado para auxiliar por um tempo determinado e tem outras pessoas que são chamadas para auxiliar como propósito de vida, Isso. né? Então, a gente identificar, talvez você está auxiliando, você está sendo o segundo por um período de tempo que Deus está te treinando, Deus está te moldando, Deus está compartilhando coisas, criando uma estrutura em você para que você lá na frente assuma uma posição de primeiro ou de cabeça, uma posição de estar à frente, mas também não quer dizer que aquele que está abaixo ele é insignificante. Não, é como uma estrutura, né? A gente está vendo aqui colunas, paredes, mas o que está embaixo ele é o principal. Por quê? Porque ele está segurando a onda, ele está fundamentando, ele está trazendo um auxílio para que isso esteja de pé. Uhum. Então tem a sua vantagem, né? Tem o seu fundamento, tem o seu proveito, né? Então a gente vê por meio da Bíblia pessoas que foram um sucesso sendo o segundo, né? A gente olha, por exemplo, para a vida de José, né? Deus tinha chamado ele para governar, mas ele exerceu o seu chamado auxiliando Faraó. Uhum. Faraó era o Isso. primeiro, ele foi o segundo, mas ele teve uma vantagem nisso. Ele governou, ele ajudou. Olha a bênção que foi para o Egito naquele tempo, o auxílio de José. Já imaginou se José não tivesse ocupado aquela posição de auxiliar para trazer aquela estratégia, aquela ajuda, aquele conselho? Faraó tinha os recursos, José tinha a sabedoria, tinha o conselho. A nossa empresa também funciona um pouco nisso, né? Eu vou pedir licença, não esquece, você tá falando bem sim, rapidinho, Uhum. só pra soltar a primeira palavra. Anota aí a primeira palavra pra você poder participar do sorteio. Mentoria. Pra você participar do sorteio, eu vou soltar essa primeira palavra que eu falei, mentoria, e mais pra frente eu irei soltar a outra. Então anota aí pra participar do sorteio. E outra coisa, não diz a palavra nos comentários da live, porque o seu coleguinha pode ver, hein? E o seu coleguinha é o seu concorrente. Então, como é que você vai poder participar da live se o seu coleguinha vê a palavra? Guarda a palavra no seu caderno em casa e depois manda no link que tá na biografia do Estúdio Gold, viu? Não manda no comentário da live. Então, a gente estava falando sobre a vantagem de ser o número Isso. 2, né? De ser um sucesso sendo o número 2. Quais são os resultados que você tem cumprindo aquilo que Deus lhe chamou para fazer, né? A gente falou no início aqui que se você ter sucesso naquilo que Deus não lhe chamou para fazer, isso é fracasso, né? E a gente tem um exemplo maravilhoso na Bíblia que é o de Lúcifer, né? Muita gente às vezes tem até medo desse nome, né? Lúcifer, diabo. Mas a Bíblia diz que tudo que Deus criou foi perfeito. Tudo que Deus cria é bom, né? A gente vê na criação do mundo, ele criando as coisas e ele mesmo avaliando aquilo que ele estava fazendo. Isso é bom, né? Criou os céus, a terra, as estrelas, o firmamento, né? Os animais, e Deus via, avaliava que aquilo era bom. Então a Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não fez o diabo, Deus fez Lúcifer, mas porque Lúcifer não guardou o seu coração, ele se transformou em adversário, que é isso que a palavra quer dizer, o diabo, Satanás, quer dizer adversário. Né? Mas o que levou ele, que era um anjo de luz, né? Porque Lúcifer quer dizer isso, aquele que reflete algo. Então se ele estava refletindo, não era dele mesmo, era algo que ele estava contemplando, que era o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que ele não guardou o coração, mas deixou encher o coração dele de orgulho, de soberba, né? Por quê? Porque ele queria ser o primeiro, ele queria estar acima de Deus. Mas Deus não tinha feito ele para ser o primeiro, Deus fez ele para ser um auxiliar, para ser um segundo, estar lá ajudando, né? Naquilo que Deus tinha estabelecido ele. Então ele era uma bênção no início, né? A Bíblia diz que ele era um sinete de perfeição, a formosura, né? Se você for entender, joias foram criadas quando ele foi feito, né? Então é alguém perfeito. A Bíblia diz que ele era perfeito em seus caminhos. Mas o que fez ele sair dessa condição de perfeição, de bênção e se tornar um adversário? Porque ele quis ser aquilo que Deus não tinha estabelecido ele para ser. Ele quis ser o primeiro, mas Deus tinha feito ele para ser o segundo. Enquanto ele estava sendo o segundo, ele era um sucesso. Aí você vê que tinha anjos abaixo dele, ele governava sobre anjos, né? Ele tinha uma influência sobre pessoas. Mas eu costumo dizer que ele preferiu ser senhor no inferno do que ser servo no céu. Ele preferiu ser o primeiro no inferno do que ser o segundo no céu. Né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Então existe uma vantagem em você ser o número 2. O que falar de Daniel? Ele auxiliou, né, 4 reis, no mínimo, que eu estou lembrado aqui, trazendo auxílio, trazendo, né, sabedoria, conselho.
e foi uma bênção no seu chamado. E como a gente falou no início, existem pessoas que são chamadas para se auxiliar como propósito de vida e outras por um tempo determinado. Mas a gente deve identificar, né? Mas as pessoas dizem, mas eu quero crescer, e para eu crescer eu tenho que ser o número 1. Não. Quem disse que para você crescer você precisa ser um número 1? Isso é uma falácia. Você, quando fala sobre crescimento, a gente fala sobre experiência, sobre maturidade. Até porque já pensou se todo mundo fosse líder? Quem ia executar Quem ia o fazer voluntariado, as coisas? Não é verdade? Então a gente costuma dizer que é uma bênção você ser o número 2, né? Isso. A gente vê vários outros exemplos, né, de pessoas que não trilharam, por exemplo, o Espírito Santo, né? Ele é o nosso auxiliar, aquele que veio auxiliar. E olha a honra que Jesus dá, olha, se falar do Pai tem perdão, se falar contra mim tem perdão, mas se mexer contra o Espírito Santo que é auxiliar, o negócio fica mais preto, né? Fica mais arrochado, né? Então assim, é uma bênção, né? Assim, a gente cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então a gente vê hoje muita falácia. Eu costumo dizer, Laura, que o diabo ele não tem poder de criar as coisas. E porque ele não tem o poder de criar, o que é que ele vai fazer? Deturpar as coisas que Deus criou. Por exemplo, Deus estabeleceu o princípio da humildade, o diabo criou o princípio da soberba. Né? Deus criou o princípio da honra, o diabo deturpou isso e ele fez a da bajulação. Porque o que é honra? É você se tornar a recompensa para aquela pessoa. Né? Mas a bajulação é você fazer algo por aquilo que a pessoa pode favorecer a você. É verdade. Não é verdade? Então, a Bíblia diz que não é os bajuladores que vão ganhar alguma coisa do Senhor, mas são aqueles que honram a Deus, não é verdade? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente fala sobre auxiliar, o diabo deturpou. Rapaz, você vai auxiliar, você vai ser o segundo, ou você pode ser o primeiro. Não, rapaz. Se Deus fez você para ser o segundo, seja uma bênção sendo o segundo, seja uma bênção auxiliando, favorecendo pessoas, porque vai ter muita gente que a missão dela é ajudar outras pessoas a cumprirem o seu chamado, a cumprirem o seu propósito, né? Então cai também por terra aquela falácia, né, que diz que todos são iguais. Não, ninguém é igual, mas todos são importantes. Isso. Na verdade, existe essa esfera de hierarquia, existe essa diferença, né? Mas muita gente quer dizer, não, todos são iguais. Né? Hoje que a gente escuta aí, não, nem todo mundo é igual, porque Deus não fez todo mundo igual. Na verdade, existe bilhões aí de pessoas no mundo, cada um com a sua digital, cada um com a sua peculiaridade, sua personalidade, mas todos são importantes para Deus. Na verdade, é como o nosso corpo, né? Às vezes a gente nem lembra que tem um dedo midinho, mas quando a gente dá uma topada, não é só o dedo que sente, todo o corpo sente. É verdade. Por quê? Porque mostra a importância do dedo midinho, de trazer o quê? Um equilíbrio para o corpo. Então ele está lá com a função. Não é porque ele é pequeno, é o dedo midinho do pé, que ele é de menos valor. Tira ele para você ver. É verdade. Não é verdade? Então, assim, existe uma importância de você ser um auxiliar, né? Existe, por quê? Pessoas dependem do teu auxílio para que cumpra o propósito. Então você vai cumprir o seu propósito auxiliando e aquela pessoa vai cumprir o propósito de Deus estabelecendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. Não é verdade? Isso. Eu vou pedir licença rapidinho novamente. Sim, à vontade. Para agradecer a você que está até agora nos assistindo. E não esqueça de enviar a live, compartilha a live com sua família. Aproveita aí, compartilha bem rapidinho e vem assistir nossa live. Olha que conteúdo maravilhoso, gratuito para você, para sua família. Viu? E fique ligado que daqui a pouco eu vou soltar a segunda palavra, mas você tem que estar aqui na live. E faz assim, ó, manda pra sua irmã, pra sua mãe, porque aí é mais chances de você ganhar a barca, né, pastor? Isso mesmo. Porque só você vai estar concorrendo. Aí você chama o pai, chama a mãe, chama a avó, chama todo mundo pra vir assistir e participar do sorteio, que é mais uma chance de você ganhar a barca recheada de acarajé, recheada de vatapá, você que gosta. Olha aí, não é que benção aí, né? Isso. E se quiser dividir com a gente também está eu concordo. à disposição. Se quiser auxiliar a gente nesse sentido, né? A gente está por aqui. Isso. Mas então, né? Que bênção, né? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar apresentando um pouco a empresa, né? Inspirando você mesmo, se você tem no coração acerca de empreender, mas não sabe como fazer, né? Você pode nos procurar, a gente pode bater um papo, uma conversa informal mesmo, mas a gente também, um dos propósitos da Auxiliare é trazer mesmo essa inspiração e essa ajuda, né? Mas eu digo a vocês, se veio mesmo de Deus essa inspiração, né? Essa visão, a gente costuma dizer que o Deus da visão
é o Deus da provisão. E o que é que nós devemos fazer? Começar. Né? E é no começo, na trajetória, onde as coisas vão sendo estabelecidas, as coisas vão sendo moldadas, né? Mas não desista na primeira circunstância, não desista no primeiro não, não desista pelas adversidades, porque a Bíblia diz que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem, mas Ele se anima, Ele fica animado com aqueles que estão avançando. Então, avance, faça. Se Deus deu a você mesmo algo para você empreender, colocar. A gente viu, por exemplo, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas que se reinventaram, né? Pessoas que surgiram mesmo, né? Com ideias, novidades para ajudar, né? A vida de pessoas, ajudar mesmo, né? A gente vê hoje, por exemplo, pessoas que tiveram a ideia de fazer mesmo um aplicativo de delivery, né? Hoje estão sendo bem-sucedidas nisso. A gente vê pessoas que tiveram ideia, né? Que tinham a sua empresa física, mas não estava tendo muito a receita, e por ela colocar sua empresa de forma virtual no Instagram, elas estão vendendo muito mais, né? Mas elas não pararam por causa da circunstância, né? Então eu digo a você, não pare, né? Se você vai iniciar algo, busque pessoas, né? Talvez que você conheça que já estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Se você já tem uma empresa, um empreendimento, veja pessoas nesse segmento, se inspire, né? Tenha uma visão clara, né? Se você tiver acesso a essa pessoa, pergunta mesmo, né? Vai atrás, faz algo, se movimenta, só não fica parado e não retrocede, né? Não fica aí, porque eu creio que se você botar o pé nas águas, as águas vão se abrir. Amém. Pastor, esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui, né, para o pessoal que está nos assistindo, muito obrigada você que está assistindo a gente. Também é um conteúdo da mentoria? Sim, sim, a gente sempre traz essa questão mesmo do auxílio, né? Por exemplo, né? Se a gente não tiver uma equipe bem formada trazendo esse auxílio para a empresa ou na demanda das coisas, não vai subsistir, né? A Bíblia mesmo diz, isso é um princípio que se aplica mesmo em qualquer área, diz que um reino dividido, ele não subsiste, ou uma casa dividida não subsistirá. Então a gente fala um pouco da equipe estar unida mesmo, num só propósito, abraçando para si a visão da empresa, os valores da empresa, a missão da empresa. Porque se ela está lá só com a sua questão da profissão, mas não abraça a visão e os valores, ela vai fazer de qualquer jeito, mesmo ela tendo expertise na área. Mas além da expertise, a pessoa deve ter paixão. É por isso que a gente fala, né? Contrate primeiramente paixão e treine habilidades. Não é verdade? Porque possa ser que você está de olho no currículo, está vendo uma pessoa habilidosa, mas ela não tem paixão para aquilo. Ela não vai ter os mesmos valores que a sua empresa tem, ou ela não vai abraçar a visão da sua empresa. Mas é uma pessoa que tem um currículo fenomenal. Mas se ela não abraçar isso tendo paixão, não adianta de nada. Então a gente traz um pouco disso mesmo para dentro das empresas, trazendo essa consciência, né, trazendo essa, eu costumo dizer que é esse iluminar dos olhos, né, o limpar da vista, para a pessoa entender o porquê ela está ali, o porquê ela está fazendo isso. Porque não é só o que ela faz, né, mas o que ela está se tornando também com aquilo que está fazendo. Então isso é muito importante, né, a habilidade é bom? Sim. Demais, né, tem a sua importância. Mas o que é que adianta ter habilidade paixão, e não ver a paixão, a motivação para aquilo, né? Muita gente diz, eu só estou aqui por dinheiro. Mas se não tiver o dinheiro, e aí, você sai? Que é justamente sem a paixão, é que quando vier qualquer circunstância, é que você vai desistir, né? Vai desistir, né? Se não houver essa paixão, qualquer coisinha que vier, você... não é pra mim, não. É como relacionamento, né? Porque exatamente. às vezes as pessoas... Acontecem coisas, mas elas não se separam. Porque há uma paixão, há um envolvimento, há um amor naquilo. E é isso que deve existir mesmo também nas nossas vidas com aquilo que a gente vai fazer. A gente fala um pouco mesmo de a gente trilhar por esse caminho da excelência. A gente entende que excelência não é o melhor, ou perdão, não é o mais caro, mas é o melhor com aquilo que se tem. Então, talvez na empresa, talvez o equipamento que tenha não seja o mais caro, mas se é para aquilo lá, eu não vou tratar de todo jeito. Isso. Eu vou manusear como se fosse o mais caro mesmo, porque é precioso, entendeu? Então a gente entende que a excelência não é um alvo, mas é um caminho que a gente trilha, que a gente segue. Então a gente traz essa valorização, essa consciência para a equipe, né? De entender, rapaz, se a empresa cresce, a gente vai crescer juntos.
né? A gente traz essa questão mesmo de massificar, de colocar na vida deles essa questão da visão, da missão e dos valores, né? O porquê eu estou aqui, né? Eu só estou aqui verdade. porque eu não teria outra oportunidade em outro lugar, né? O que me faz estar aqui, né? Então a gente traz essas perguntas que vai gerando mesmo uma meditação nas pessoas e faz com que elas sejam um sucesso naquilo que foram chamadas para fazer. Isso. Eu queria fazer um bate-volta bem rapidinho com o Sim, sim. pastor. E vai funcionar da seguinte forma: eu vou falar uma palavra e imediatamente o senhor tem que falar uma palavra que vem à cabeça. Rapaz, eu vou tentar, né? Senão eu vou pedir ajuda aqui, né? Não, Pedir um geralmente, auxílio, né? geralmente o pessoal solta duas, não consegue soltar, né? Sim, vamos lá. Lembrar de só uma. Mas se eu soltar duas, eu perco o prêmio. Pode ser que pegue. Hein? E inspiração. Inspiração que vem de Deus, né? Isso. Família. Tudo, né? Lazer. Necessário. Um profissional. Eu. Ótimo. Sonho. Grandes. Isso. Foi ótimo do profissional, porque toda vez que eu faço um profissional, aí a pessoa fica. Eu posso falar você também. Legal, olha aí. Pastor. Eu vou soltar a segunda palavra agora. Legal. Fica A ligado. segunda palavra para você poder participar do sorteio é auxiliar. Para você participar do sorteio, eu soltei duas palavras. A primeira, que eu não posso dizer mais, e a segunda, que é auxiliar. Então, anota aí a palavra, essas duas palavras que eu falei, e envia para o link que tá na biografia do Estúdio Gold, viu? Já começou o sorteio. Você já pode mandar lá essas duas palavras para você participar do sorteio. Corre, corre, mas não sai da live. Dá pra você fazer ao mesmo tempo. Pega outro celular, né? Pega o celular da prima, manda mensagem. Ou então vai e volta, bem rápido. Mas volte, viu? Não sai. Eu tenho que dizer quem ganhou o sorteio. Então você tem que estar aqui na live, né? Como é que o senhor vê a auxiliar daqui uns 5 anos? Então, a gente vê mesmo auxiliar daqui, como a gente mesmo fala nas empresas, a gente tem que ter planos de curto, médio e longo prazo, né? Então, dá 5 anos, eu creio mesmo que a auxiliar vai estar tendo um patamar mesmo de mais consultores, onde a gente vai abranger mais áreas, para que a gente traga benefício para outros segmentos, né? Como eu disse, ajudando pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, a gente crê mesmo que a gente vai estar tomando uma proporção muito maior, a gente vai ter uma cartela maior de clientes e a gente vai estar vai estar de uma Firme forma na mais visão. estabelecida mesmo aqui na região. E firme na visão, né? A Isso. visão a gente não negocia com ela. A gente costuma dizer, Laura, que a visão a gente escreve de caneta, porque não Isso, pode apagar. é. A missão a gente escreve de lápis, porque pode mudar, E né? a visão você tem que estar constantemente lendo para lembrar, Sim, né? porque a Bíblia mesmo diz que um povo sem visão perece. Isso. Então, um negócio também sem visão vai perecer, né? Um empreendimento sem visão não vai prosperar, não vai crescer. Então, a gente entende que a visão é o ponto inicial, é o ponto-chave de qualquer negócio. É você entender aquilo que Deus deu para você, né? Aquilo que veio ao seu coração como inspiração para aquele negócio. Isso. Uhum. Pessoal, não sai da live. E lembrando do sorteio, eu já soltei as duas palavras-chave para você poder participar do sorteio, viu? Corre lá, manda essas duas palavras para o WhatsApp do Estúdio Gold. E para você ter acesso, você vai lá, é bem facinho, vai no Instagram do Estúdio Gold e tem lá um link. Manda lá nesse link. Se você já tem um contato salvo no seu celular, nem precisa mandar lá no link. Já manda essas duas palavras para o Estúdio Gold para você poder participar do sorteio, viu? Já já a gente vai dizer o ganhador da barca recheada de acarajé, recheada de vatapá, de tudo. Olha aí, tá dando água na boca aqui. A barca é do Acarajé na Garagem, viu? Um dos nossos parceiros. Eu vou até aproveitar para agradecer Olha. nossos parceiros novamente. Ó, muito obrigada. Escala Modas Juazeiros, Dondoca Semijoias, com peças lindas de semijoias. Se você quer ser um revendedor da Dondoca, corre e entre em contato com eles. Entre em contato com nós em nosso direct também, se você quer ser um revendedor. Muito obrigada, RG Garden. Muito obrigada, Kel Dias, responsáveis pela personalização linda da caneca Olha do aí. Pastor Diego. Show de bola, viu? Eu quero uma Obrigado. com a foto agora. A minha não tem uma foto na minha, Olha só aí. com o meu não, mas eu quero uma com a foto agora. Achei incrível. Rapaz. Muito obrigada. O Acarajé na Garagem, como eu falei. Muito obrigada. E pra gente finalizar, pastor. Já? Infelizmente, mas o que é
sucesso para o pastor Diego, para o mentor, para o fundador da Auxiliar? O que é Então, sucesso? como a gente já falou aqui, né? Sucesso é você cumprir aquilo que você nasceu para fazer. Porque como a gente disse, né? Ter sucesso naquilo que Deus não lhe estabeleceu você para fazer, isso é fracasso. A gente costuma dizer, Laura, que existe várias alegrias para o homem, né? Mas a gente costuma dizer que existe duas que são principais. A primeira quando ele nasce e a segunda quando ele descobre para que nasceu. A Bíblia mesmo fala, né, que eu é que sei os planos que tem a teu respeito, diz o Senhor, que são planos ou propósitos, ou projetos de paz. Essa palavra paz é prosperidade. Então, o propósito que Deus tem para a gente, o propósito que Deus estabeleceu a gente, é um propósito perfeito, é um propósito próspero, de prosperidade naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, sucesso se resume a você cumprir ou você ser aquilo que Deus estabeleceu você para fazer, né? Não foi você nasceu por acaso, né? E Deus disse, então o que é que eu vou fazer com ele? Vou dar esse propósito a ele? Não. Deus deu você a um propósito e você tem que descobrir, né? Porque às vezes a gente fica, né? Senhor, abençoe meus planos, mas você deve entender que os planos do Senhor para a sua vida já tem a bênção dele. Então, sucesso para mim se resume a isso, a você cumprir o que Deus lhe chamou você para fazer, o que Deus gerou você para ser. Isso é sucesso. Então, o pedido correto não é abençoe meus planos, é me dê sabedoria para saber quais são os seus planos Sim, para sim, nós, né? isso mesmo. Perfeitamente, né? Então, a nossa oração deve ser isso a cada dia. Senhor, me dá sabedoria, abre os meus olhos para enxergar o que o Senhor quer para a minha vida. Talvez o que você está fazendo não é aquilo que Deus tem, mas pode ser um meio para alcançar aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então a gente vê muitas pessoas que começam em uma área e não necessariamente terminam naquilo, como tem outras pessoas que iniciam e finalizam naquilo. Por exemplo, eu iniciei na área de telecomunicações, estou fazendo a parte de gestão, mas hoje eu sou um empresário, né? Estou empreendendo, mas meu chamado principal é o pastoreio, né? Isso eu não abro mão, né? Eu vejo a mentoria como uma segunda opção que me faz também ter acesso a pessoas, enfim, né? A gente melhorar a vida de pessoas, porque foi para isso que Deus me chamou, para levantar pessoas. Né? E como é que eu levanto pessoas? De várias formas, né? Se o negócio dela está embaixo, a vida dela está lá embaixo. Né? Se a família dela está desestruturada, a vida dela também vai estar. Então, Deus nos chama para isso, né? Abençoar vidas. Porque é o plano dele, né? Jesus veio, não veio por um carro, não veio por um prédio, né? Se Jesus não fosse importante, como nosso pastor mesmo diz, ele tem enviado um CD para que todo aquele que ouvir fosse salvo, né? Não, mas ele enviou seu filho mostrando a importância da vida, né? Então, o que gera em torno tanto da empresa, né, como do meu chamado, é tocar vidas, é abençoar vidas, é fazer com que elas alcancem o objetivo para aquilo que elas foram geradas, aquilo que elas nasceram, né, para fazer. E o senhor falou, né, sobre algumas pessoas já iniciarem no seu propósito, alguns iniciarem com algo, mas não ser aquilo, né, que Deus tem para sua vida. Mas não quer dizer que é em vão, né, isso, pastor? Às vezes ele tá capacitando você lá nesse lugar. Isso a gente vê, por exemplo, né, pessoas que iniciaram Davi. Ele começou como um pastor de ovelhas, né? Estava lá cuidando das ovelhas do pai, mas ele não terminou a sua jornada como um pastor de ovelhas. Ele terminou como rei, porque era isso que Deus tinha para a vida dele. Não é verdade? Então, assim, ele iniciou como pastor, mas ele não finalizou como pastor. Ele finalizou como rei, mas houve um processo. A Bíblia disse que é uma preparação. Por isso que a gente diz que nenhum tempo de preparação é tempo perdido, né? Desperdiçado, né? Então eu costumo dizer que existe o chamado, existe a preparação e existe o cumprimento. E por que muitas pessoas estão frustradas? Porque tem até o chamado mesmo. Conhece aquilo para que nasceram, mas negligenciam o tempo do processo. E por negligenciar o tempo do processo, elas se frustram no cumprimento, né? No propósito, na separação para aquilo, para o estabelecimento daquilo, para o funcionamento daquilo. Então, quando a gente também é fiel às etapas da nossa vida, isso vai gerar sucesso para nós. Então, sucesso também é você ser fiel ao processo. Davi, ele foi fiel ao processo. Ele teve oportunidades, né, de até matar o próprio rei Saul. Ele dizia, pronto, é agora, Deus me deu essa oportunidade, eu vou acabar com ele, eu vou ser rei. Não. Mas ele aguardou o tempo certo, né? E Deus estava treinando e vendo o coração dele naquele instante. Mas chegou um tempo que Deus disse, pronto, Davi, você agora vai reinar.
Ou seja, você vai cumprir aquilo que eu lhe chamei para fazer. Eu tinha ungido você rei, mas ele voltou a ser pastor. Foi lá servir a Saul como, né, seus valentes de guerra. Saul agora passou a perseguir a Davi. Davi fugindo de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, mas recuou, não fez aquilo porque ele entendia que era Deus que iria estabelecer ele naquele lugar. Isso. Foi para o lugar, mesmo depois de Saul ter morrido, mas ele não usurpou o trono. Ele disse: agora eu sou o rei porque eu nasci para isso, Deus me fez para reinar. Mas ele aguardou, mas chegou um tempo que ele entendeu que era o tempo de reino dele, né? E as pessoas vieram e disseram: Davi, reina sobre nós. E aí ele começou agora a entrar naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E tem um versículo muito importante que diz lá em Atos, né? Que Davi, tendo Davi servido a sua geração, fazendo a vontade de Deus para a vida dele, adormeceu, né? Então a gente entende que Deus não chamou a gente para se aposentar. Me entenda bem, eu estou abrindo parênteses, é bom a aposentadoria, a gente trabalha para isso. Mas você não deve trabalhar pela aposentadoria, você deve trabalhar pelo seu propósito. Isso. Paulo, ele não correu, ele disse: eu corri, eu combati o bom combate, né? Agora me aposentei. Não, ele disse: eu completei a minha carreira, ou seja, cumpri o meu propósito. Então não trabalhe, entenda bem, para se aposentar, trabalhe para cumprir o seu propósito. Isso. Pessoal, você já tá participando do sorteio? Quero saber. E aí, produção? Por enquanto, eu vou até abrir aqui como é que tá a live, como é que tá os comentários. Sim. Vamos. Se alguém tiver alguma pergunta para o Pastor Diego, pode aproveitar enquanto o sorteio rola, hein? Manda aí essa pergunta. Se eu não souber, eu vou pedir o auxílio a Lara aqui. E, gente, curta a live, deixa aí sua interação, deixa de onde você é. Se você não tiver uma pergunta, diz aí de onde você é. Cadê? Fala Simbora, com a está gente, top. interage com a gente aí. Jean Né? Nascimento, simbora que tá top, simbora. Olha aí, que benção. Agradecer mesmo a participação de cada um de vocês. Dizer que podem contar conosco, né? Muita gente até fica perguntando, Laura, como é que você faz para dividir o seu tempo, né? Empreendedor agora, né? A parte de mentor e pastor, né? Pastor, a gente sempre vai estar com acesso a você, né? Pode nos procurar, a gente sempre é pessoas acessíveis, né? Então, um pastor, a gente faz um aconselhamento, né? Mas o aconselhamento é algo esporádico. A mentoria já vai exigir uma dedicação de tempo, um cuidado maior, uma atenção redobrada, Isso. não é verdade? Então, a gente sabe como dividir também essa parte, né? Do empreendedor, como também do pastor, né? Mas a gente está com o canal aberto, aí pode entrar em contato com a gente, pode falar conosco, que a gente vai ter o maior prazer, a maior alegria de estar servindo vocês nesse sentido. E pessoas até perguntam o que é que um pastor pode oferecer na questão de empreendedorismo. Tudo, Deus é um Deus empreendedor. A Bíblia diz que ele empreendeu seu filho, né? E qual foi o resultado disso? Muitos outros filhos, né? Então a gente entende Deus como também nessa área, Deus da inteligência, da sabedoria, das estratégias. Deus é o nosso mentor, né? É Ele que está lá junto conosco, dizendo: é possível acontecer, não desista, está lá animando a gente. Deus também é um consultor, né? Ele está dizendo: olha, essa área da tua vida precisa melhorar, né? Você não precisa mais fazer isso que você faz, porque se você continuar fazendo isso, você vai ter os mesmos resultados. Então, pratica o amor, libera o perdão, né? Chegou o momento de você agora, né, andar em fé, ter mais paciência. Então, Deus vai fazendo isso conosco e a gente só melhora nesse sentido. Então, tudo está baseado nos princípios bíblicos, né? Então, a gente entende nesse sentido assim. Enquanto sai aí o resultado do sorteio, Paula Silva, esse pastor é bênção. Bênção, obrigado, o gente. Yara Drica, pastor, amo sua vida. Jaqueline Ramos, pastorzão top. Cleia, Sobral, Ceará também tá aqui, Eita, ó, olha aí, assistindo. Tem um pessoal chegando lá esse final de semana também, essa quinta, né? O pastor Pedro, Paulo, juntamente com o Jean, tá em viagem para lá, vai ser um tempo também precioso. Eles assumiram agora o pastoreio da igreja lá em Sobral. Isso. Desejamos sucesso e avanço aí nessa obra, né? Conta conosco também. Januária, live top. Débora tá assistindo também. Nós chamamos, amém. Pastor Cleia. Amém. Minha mãe, amém. Socorro é minha parceira aí de coisas políticas. Isso. Ó, gente, vamos participar do sorteio.
ainda tem chance. Se você permaneceu durante a live e anotou as 2 palavras-chave, você pode participar do nosso sorteio, hein, pastor? Isso Esse mesmo. povo vai perder de ganhar uma barca. Rapaz, se você não participar, isso vai ficar Sabe o pra que que eu gente, tô né? achando? Sabe o que que eu tô achando? Eu acho que eu vou soltar novamente essas 2 palavras. Eu Rapaz, acho que eu vou, não pode ficar pra gente não prêmio assim, eu acho que. Ai, ai. Eu vou Rapaz, soltar. Eu solta. vou soltar as 2 palavras. E aí é a sua chance, viu? Não é toda vez que eu vou fazer isso, hein? Mas Uhum. dessa vez eu vou soltar as 2 palavras. A primeira palavra foi mentoria. E a segunda palavra foi Olha. auxiliar. Então, para você Uhum. participar do sorteio, você tem que enviar essas 2 palavras para o Instagram do Estúdio Gold ou então para o WhatsApp, que tem no link na biografia do Estúdio Gold. Vai lá para tu ganhar uma barca de acarajé recheada de vatapá. Olha aí, corre lá, rapaz. Não deixa essa oportunidade passar, né? Isso. Às vezes, pessoas mesmo, né, têm desperdiçado oportunidades, né? Às vezes tem pedido, Senhor, me dê um bolo, né? E aí Deus está mostrando o leite, está mostrando o trigo, está mostrando o açúcar. Mas aí a pessoa está dizendo, Senhor, mas eu pedi um bolo, mas está dando aí as É oportunidades para você verdade. ter Você vai aquilo, né? perder, né, pastor? Então não perde essa oportunidade, né? Às vezes a gente está pedindo mesmo coisas a Deus e as oportunidades que vêm para a nossa vida, elas não vêm, às vezes, assim, Nitidamente, mostrando que né? é uma Às vezes oportunidade. chega e você nem viu. Passou que Uhum, você sim, nem é. viu. Por exemplo, né? A oportunidade de Davi estava em Golias, né? Aham, Quantas pessoas não tiveram aquela oportunidade? Porque estava aberta verdade. a todas. Da Golias disse, olha, me mande um homem, se ele me vencer, a gente É. vai servir a vocês. E o rei disse, olha, quem lutar com ele e ganhar, vai ter recompensa tal. Então foi aberto para todos. Mas só Davi viu aquele desafio como uma grande oportunidade, né? E interessante também, Laura, que você não precisa estar correndo para as oportunidades. Eu costumo dizer que a oportunidade vai te encontrar. Existe um lugar de encontro a essas oportunidades. Davi estava lá servindo ao Pai, sendo fiel naquele lugar, e Samuel veio ao encontro de Davi. Não foi Davi que foi ao encontro de Samuel, né? Então eu creio em oportunidades chegando na sua vida e você reconhecendo cada uma dessas oportunidades e sabendo usufruir dela da forma correta. Tem uma pergunta aqui para o pastor, de Eita, Jaqueline Ramos. Como é o relacionamento do pastor com suas filhas em relação ao pastor pai? Como elas recebem os seus ensinamentos? então, né, é bem interessante. Eu queria te agradecer, já que você também é uma inspiração, né, de É verdade. ousadia, de empreendedorismo mesmo nesse ramo da música, né? Você é um E sucesso. Jaqueline vai ter uma live que ela vai estar com a gente. Nós queremos Jaqueline Ramos conosco qualquer dia, hein, Jaqueline? É isso aí, Jaqueline é top, né? Então a vida dela nos inspira mesmo, porque é uma pessoa que a gente vê que ela não desistiu, né? Nos nãos que já tiveram, né? Que passou pela vida dela, mas sempre está inovando, sempre está buscando. E eu creio mesmo que vai se cumprir, Jaqueline, aquilo que a Bíblia diz em Jó, né? Determinando tu alguma coisa, seja firme e constante, e a luz vai brilhar no seu caminho, minha irmã. Então essa é a nossa torcida, essa é a nossa mesmo confiança que Isso. vai acontecer as coisas, não desista. E falando dessa pergunta, que é uma pergunta maravilhosa, né? Tem até uma filha minha que está aqui no estúdio, a Júlia, Tá aqui, Julinha. né? Então, assim, a gente deve mesmo ter esse cuidado e essa atenção, né? Então, a gente traz para a questão da gestão do tempo, né? Então, o tempo sempre vai ter 24 horas. Então, o que é que a gente faz para aproveitar esse tempo? A gente traz uma gerência, a gente traz uma gestão em cima disso, né? E algo que eu aprendi é que na nossa vida, como pai, né, como um homem, por exemplo, a gente tem, né, bonés, né? Então, quando eu saio de casa, eu boto o boné do pastor, ou do empregado, do trabalhador e vou. Mas quando a gente volta para casa, a gente tem que botar o outro boné, né? Tira o boné de trabalhador, do Uhum. ofício, do profissional e coloca o boné de pai, né? O boné de esposo. Então é a gente saber contornar essas coisas e dar um tempo de qualidade, né? Então a gente faz mesmo essa gerência de tempo, essa gestão de tempo. Uhum. Por exemplo, né, no calendário, talvez coisas que você pode botar como código de cor, né? Família amarelo, trabalho azul, né? Enfim, escola ou igreja, ministério, enfim, vermelho, e você vê depois lá no final do mês quais foram as cores que ficaram maior para você compensar da outra vez, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é como uma música, né, Jaque? Por exemplo, que a gente vai tocando, a gente vai vendo de acordo com a melodia. Então, se a gente está vendo que a família está precisando de uma atenção maior, a gente vai correr um pouco mais para a família.
Mas se a gente vê que a família está bem, a gente vai correr. Porque se a gente for para os extremos, por exemplo, se eu for só trabalho, eu vou perder minha família. Mas também se eu só sou família, eu Tem que perco haver meu equilíbrio, trabalho. né? Então a gente vai tocando de acordo com a melodia, de acordo com a música. Mas a dica que eu dou é fazer bem essa gestão de tempo, né? Quando você, né, faz essa gerência de tempo, você vai ver que você vai ter as mesmas 24 horas, mas vai ser algo bem mais produtivo para a sua vida. Isso. Tem um comentário aqui que eu ri, viu? De Vitor Hugo. Ah, Pastorzão, você é bênção dobrada que nem tapioca. olha aí, rapaz, mas o sorteio tá acarajé, né? Mas a tapioca cai bem também. Obrigado, Nós já Vitão. temos o resultado do sorteio, hein? Olha aí que bênção, rapaz. Vai para quem? Será que vai para mim esse resultado aí? Nós vamos dar as honras ao pastor. Pode retirar, pastor. O senhor que vai É, retirar. rapaz, que bênção, né? É duas aí, uma Só um. Só um, então Isso. vamos ver aqui, né? Tchan, 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 tchan. Quem será que ganhou o acarajé, o Rapaz, acarajé do Acarajé na Garagem? Uma barca recheada eu de vou dar uma acarajé, dica, né? Eu vou vatapá. dar uma dica aqui, Ah, ó. Quem foi que fez a pergunta para mim anteriormente aí? foi Jaqueline. Já que então foi o marido dela, né? O marido de Jaque. É, eu acho que é isso, né? Deixa eu Bruno ver. Kennedy, né? Eu acho que é a esposa dela, não é isso? O esposo de Jaque. Se não tiver outro Bruno Kennedy aí, né? Não, será que tem dois Bruno Não, Kennedy acho que é nessa? só ele, Mas né? acho que Seria é muita só ele, é isso coincidência. mesmo, é. Bruno Kennedy, você ganhou uma barca Olha recheada aí, de né? acarajé, vatapá. O que acompanha também? Camarão, Caramba, coisa boa. quiabo, né? Tudo, Recheado é de recheado tudo. de tudo. Pessoal, muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Muito obrigada, pastor, por Uhum, essa palavra de conhecimento. uhum, É uma honra tê-lo aqui conosco. Novamente, né? Eu já tive a uhum. oportunidade de entrevistá-lo. E eu creio que não será a segunda vez, né? Eu creio que Amém. virá mais vezes, mais Uhum. oportunidades. E o próximo entrevistado, se a produção puder me ajudar, quem é o próximo entrevistado? Então, eu queria mesmo. Eu vou só lembrar aqui a você. Gente, o próximo entrevistado será Edson Castro. Ele que já foi cantor da banda Pega Leve. Sim, Ele sim. será o próximo entrevistado, viu? Então não perca, próxima quarta-feira, às 7h30. Então, e entra aí, acompanhe, não pegue leve com ele, não. Faça perguntas mesmo, É, né? Pega Leve não, faça pergunta, Isso mesmo. interaja. E eu queria aproveitar para agradecer novamente aos nossos parceiros. Muito Uhum. obrigada, Kel Dias, responsável pelas nossas personalizações. Maravilhosa, essa Isso caneca mesmo, rapaz, maravilhosa do Pastor muito top. Diego. Eu vou até tomar água em homenagem a ele aí, ó. Caneca personalizada com imagem do pastor, hein, pastor? Eu também quero uma dessa para mim. Rapaz, show de bola. Muito obrigada, Escala Moda Juazeiro. Muito obrigada, RG Garden. Muito obrigada, Dondoca Semijoias. Peças lindas, maravilhosas, como essas aqui que eu tô usando. Eu não sei se dá pra focar em produção. E se você quer ser um revendedor da Dondoca, entre em contato com eles através do Instagram deles ou até mesmo conosco no nosso direct. Eu ouvi dizer que tem gente de Portugal nos assistindo, viu? Caramba, já é live internacional, né? Tá É. crescendo, né? Estamos Produção me avançando, né? comunicou aqui. Que E benção. muito obrigada também a Carajé na Garagem. Muito obrigada pelos nossos parceiros. Que bate-papo maravilhoso, hein, pastor? Amém. Pra mim foi uma honra, foi uma alegria. Foi bem descontraído, o tempo voou, né, rapaz? Isso, voou mesmo. Aham. E fique ligado, não perca semana que vem às 7h30 da noite. Não perca. Então, obrigado, gente, mais uma vez. Agradecer, né? E até lá, né? Pode se despedir? Então. Pode. Então, gente, muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer a Laura, ao Cleito, a toda a equipe que faz a Good Live. Vocês são um sucesso também. Podem contar conosco também nesse sentido da mentoria, né? Quero abrir também para Com você, certeza. para você que está nos assistindo, vai lá no nosso Instagram, auxiliare, né, ponto mentoria, e no nosso site www.auxiliare.com.br, faz uma visita a gente, né? A gente tem toda amor, carinho, toda disponibilidade para estar te assistindo e quem sabe te mentoreando, fazendo essa consultoria que vai ser um sucesso. E quiser também um contato conosco, nós estamos lá na Igreja Verbo da Vida, aqui em Petrolina, localizado na Avenida Senador Nilo Coelho, número 827. Você pode também ir lá participar conosco de alguns dos cultos, vocês vão ser bem-vindos também. Muito obrigado, Laura. Deus abençoe, gente.